Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E mais uma vez a gente está gravando essa live, então bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver ouvindo, Sim. Porque ela, esperamos nós, né? Se tudo der certo da parte técnica, ela vai estar disponível no IGTV e no YouTube também, no nosso canal no YouTube. Exatamente. E hoje, sobre o que a gente vai falar? Boa pergunta. Você que tinha definido, eu não sei. É sempre assim, né? Normal. Ela que define. Pra quem estiver chegando agora na live, porque a gente está dispondo esse episódio em uma live. A gente hoje não vai responder perguntas, então se vocês quiserem deixar tchau aí, pode deixar, tudo mais. Mas a gente não tá nem vendo a live, o chat da live, porque ainda a gente tá com os equipamentos. Eu tô só com a gravação, sei que tá transmitindo, porque a gente viu aqui que tá transmitindo, mas a gente não consegue acompanhar ainda. Mas a intenção é a gente gravar para depois o máximo de pessoas conseguirem assistir. Por isso que a gente nem avisou dessa live, ok? Sim. Então, sorte de quem tiver pego aí essa live aí de surpresa, vai conseguir assistir tudo ao vivo. Vai ver que a gente não edita nada. É sempre assim, tem que ser vamos no improviso. É verdade. Hoje a gente vai falar sobre foco. Foi um tema de uma das publicações que a gente fez. Muita gente mandou inbox pra gente falando sobre isso, desenvolvendo um pouco mais essa conversa. E então a gente resolveu gravar um programa só em vídeo. Então, vocês sabem que esse conteúdo é exclusivo. Vamos gravar sobre foco. E aí, partiu? Partiu, vamos lá. Vou pôr a introdução aqui. Ok. ViajaCast. O som do grilinho. Vamos lá. Foco. O foco é o que trouxe a gente aqui, né? Exatamente. Ela tá fazendo esse programa para vocês também, é um dos motivos, né? Ah, sim. E assim, eu acredito que as pessoas também imaginam, né? Que foco é uma das coisas que faz você chegar em algum objetivo, né? E ele é tão importante por isso. Se você não tem esse foco, você acaba desistindo no meio do caminho. Então, se o seu objetivo, o seu foco é tão importante, tem uma carga grande na sua vida, faz com que você enfrente qualquer coisa para chegar e realizar o seu sonho. Sim. Eu tenho alguns sonhos na minha vida que eu realizei exatamente por causa disso. Sim, a gente tá aqui, vivendo aqui essa vida, apesar da pandemia, né? A gente tá vivendo nossa vida aqui na Europa porque a gente decidiu e a gente focou nisso, né? No período que eu tive indo atrás de documento para poder fazer cidadania, resolvendo todas as coisas, foram anos atrás disso, né? Eu deixei de fazer muita coisa no Brasil com meus amigos para poder estar aqui. E é uma questão, assim, de escolha. Eu tive que escolher vir para cá, né? Eu escolhi vir para cá e tive que escolher mudar alguns hábitos, e isso significa ter foco. Sim. Realmente, porque a gente teve que escolher várias coisas. E normalmente cada escolha é uma renúncia, né? Você escolhe algumas coisas e tem que deixar pra lá outras, né? Nem sempre dá pra ter tudo na vida. Eu acho que quase nunca, pra ser sincero. Pelo menos eu nunca consegui. Quem consegue, ótimo pra você, que sortudo, ótimo. Mas eu nunca consegui. E hoje a gente vai trazer pra vocês como que foi a nossa experiência da questão do foco mesmo que a gente teve que ter para conseguir realizar todas as coisas que a gente realizou até agora, e a gente pretende realizar muito mais, sim, tá? Sim, com certeza, não pode parar, né? Nosso objetivo, assim, desde quando a gente chegou aqui, era resolver a questão dos documentos e viajar. Esse sempre foi a parte principal. A gente se conheceu e meio que o cerne da coisa era viajar, né? A gente adora explorar, conhecer pessoas, tudo. E desde quando a gente chegou aqui, a gente começou a fazer economias de uma parte, porque as pessoas acham que a gente tem aquela vida maravilhosa, né? Que tudo é perfeito e tal. E não é, a gente tem que fazer sacrifício. A gente começou a economizar de um lado para poder gastar do outro. Então, todas as viagens que a gente fez, tudo que a gente continua fazendo é uma questão do esforço, do nosso foco em fazer aquilo, né? A gente abre mão do que não é necessário, que às vezes faz com que a gente se distancie de algumas pessoas, porque tem pessoa que está fazendo festa, está fazendo rolê, e a gente não está fazendo isso. A gente está aqui
correndo atrás, trabalhando, economizando para poder gastar na hora que a gente for viajar, né? E vale lembrar que isso não é uma crítica quanto quem faz festa, por exemplo, o Mac está falando. Não, o foco na verdade, é diferente, entendeu? Então, assim, se o seu foco é se socializar com o máximo de pessoas possíveis, tá tudo bem, o seu objetivo de vida. O nosso sempre foi conhecer o máximo de lugares que a gente pudesse nessa vida aqui, enquanto a gente tiver ela, porque a gente não sabe qual é o dia de amanhã. Não sei quanto tempo eu vou durar aqui, né? E permanecer aqui. A ideia sempre foi não voltar para o Brasil. Sim. Não voltar a morar, a gente diz, né? Visitar sim. Visitar sim, Mas a gente veio com um discurso de segurança também, né? Já que eu tenho oportunidade, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas a gente tem. Eu tenho família que tem descendência italiana. Então a gente falou, a gente tem essa oportunidade, vamos experimentar uma nova vida, vamos ver como é que é. E a gente veio primeiro na curiosidade, né? Sim. E depois que a gente chegou aqui, a gente se sente numa posição tão diferente do que era no começo, né? Que é difícil falar que a gente a gente quer fazer de tudo para não voltar, mas não é porque a gente tem uma vida ruim. Mas a questão é que a gente se encontrou numa vida mais tranquila aqui, Sim, verdade. Com mais possibilidades. Lógico que por trás disso tem todas as dificuldades da língua, de ser estrangeiro, que não é tão simples assim, né? Então, todo dia você tem que falar uma língua que não é a sua língua materna, não é fácil, entendeu? Exige muito esforço. Então, a gente escolheu esse sacrifício, mas, por outro lado, tem a recompensa, né? Sempre tem recompensa. Na verdade, assim, o resultado nada mais que resultado. Resultado é resultado. Que é algo que a gente está colhendo os nossos esforços, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente economiza de um lado, é exatamente para poder ter o dinheiro para depois viajar. A gente não é patrocinado hoje por grandes empresas, a gente não recebe ainda, tá? Convite de grandes lugares para a gente ir e tudo mais. Então, isso depende que a gente faça grana, economize ela para não gastar em outra coisa. Sim. E consiga fazer essas viagens. E assim, não é à toa que a gente conta no ViajaCast para vocês. Para quem não ouviu, procura a gente, ViajaCast, porque provavelmente você vai estar vendo esse vídeo, né, no IGTV, ou aqui no Instagram, ou no YouTube. Mas o podcast, a gente conta as nossas histórias. Sim. E muitas vezes as pessoas podem até pensar que, nossa, né, que estão lá fazendo essas viagens, pensar até que é meio babaca o que faz, mas não é questão, é que a gente não é rico, a gente só fez escolhas. É isso que a gente queria mostrar pra galera. Não é uma questão de ter... A gente não tem dinheiro sobrando. Na verdade, a gente tem um puto esforço por trás para juntar um pouquinho e com esse pouquinho fazer o máximo que a gente conseguir. Então, todas as histórias que a gente conta aqui, por trás tem um puta sacrifício para conseguir fazer. Não é tão simples assim. Não, né? E é muito legal porque, assim, eu tava falando a questão, tem o podcast, quem não conhece podcast, que eu acho um pouco difícil hoje em dia, mas... é só procurar a gente, escreve lá, ViajaCast no tá Spotify. Aqui, lá tá aqui, tem um ViajaCastzinho aqui, ó. Pode procurar a gente no Spotify, me ajuda, no Deezer, SoundCloud. Todas as plataformas de podcast. Google Podcast. Apple Podcast, porque a gente tem o feed cadastrado nelas. Então você pode procurar ViajaCast, que você vai acabar achando. Inclusive, se você procurar no Google, você vai achar nosso site também, que tem lá também. Lá tem as plataformas, os episódios. E a gente vai contando essa história. Então, tudo isso é parte do nosso foco em viajar. O cerne da nossa conversa hoje seria falar sobre foco, que é justamente mostrar pra galera que a gente só viaja, esse tanto que a gente viaja, que eu não acho nada uma quantidade absurda, mas a gente sempre... Qualquer final de semana. Qualquer oportunidade é oportunidade pra gente viajar. E a gente faz isso da maneira que a gente tá podendo fazer no momento. Então teve momentos no começo, quando a gente chegou aqui, que foram os momentos mais apertados financeiros, porque tem toda a questão do documento e tal, poder fazer as coisas. A gente gastou muito dinheiro. Essas viagens a gente fazia a pé, pegava carona. Inclusive, um dos últimos posts, se você procurar no Instagram, é falando sobre isso.
E a gente pegou carona e a gente vai viajando, porque são formas de viajar. A gente foi se virando e foi muito legal. Porque, assim, hoje eu tava até conversando com o Mac sobre isso, que muitas das histórias que a gente conta no ViajaCast, vocês ouvem, vocês acham super engraçado, o pessoal comenta com a gente, manda mensagem falando que morreu de rir e tudo mais. E normalmente são dos perrengues que a gente passou nessas viagens. Só que assim, hoje a gente também ri a beça com essas histórias, mas na hora, cara, nem na hora sempre era risada, né? Não foi nada engraçado. Normalmente os piores perrengues, assim, a gente não deu risada, a gente tava preocupado em tentar resolver essas coisas e tal. Às vezes até brigando, né? Porque a gente precisava resolver aquilo, né? Sim, porque quando você tá estressado, né? A gente, às vezes, a gente se dá muito bem, mas não é por isso que no meio do perrengue a gente não fica estressado, né? Chorar de nervoso, aconteceu já de tudo, né? Então, mas aí que tá. Tem pessoas que veem o lado turístico como visto na TV, na novela, né? Que é só mil maravilhas, tudo perfeito. E, na verdade, a viagem ela é muito mais do que isso. Se você tem uma positividade, até a parte ruim depois, né? Depois que você passou, ela vira experiência e história para contar, né? Sim. Saber que você superou aquilo, você fez aquilo. Então, a gente faz de tudo. Hoje, a gente está tendo a possibilidade de viajar já um pouco mais tranquilo, de moto, apesar de não estar podendo viajar. Agora... Nesse momento, a gente está passando pelo segundo lockdown, né? Sim, estamos trancados de novo. Então, a gente está em casa, tudo. Mas, assim, depois do último lockdown, que teve geral na Europa, a hora que teve a oportunidade, tá tudo aberto, tá tudo circulando, foi a primeira que a gente fez, que estamos saindo para viajar. Sim, primeira liberdade que a gente teve, o primeiro dia que eu consegui emendar, a gente correu, catou a moto, que hoje a gente tem possibilidade de viajar de moto, e fomos fazer um giro. E é interessante até você falar disso, porque às vezes teve gente que mandou mensagem pra gente, legal, mas e a pandemia? Gente, a pandemia ela nunca deixou de existir. Acontece que quando a gente teve a oportunidade de fazer essas viagens de novo, que é o nosso foco, a nossa meta de fazer aqui, sim, a gente escolheu lugares que não eram tão turísticos assim. A gente escolheu lugares que não estavam tão cheios de pessoas assim. Inclusive, a gente foi para lugar que só tava gente até, sabe? E se a gente tivesse escolhido, por exemplo, ir pra praia, que muita gente ficou falando, não, eu vou viajar só na Itália, tipo os italianos. E só que eles iam todo pra praia e ficaram aglomerados lá em quantidades grandes de pessoas. E a gente tava rodando por paisagens, porque a gente gosta de natureza. Então a gente tava no meio da natureza e praticamente isolado. Alguns pontos que eram turísticos a gente acabou indo, mas a gente sempre tomando os cuidados, usando a máscara, álcool em gel. Então a gente viajou do mesmo jeito que a gente vai aqui no supermercado no meio da pandemia, tomando todos os cuidados. Não tem muito o que fazer. E no supermercado tem gente, tá cheio de gente. Inclusive tem muita gente porque hoje é o rolê possível de se fazer. E aí o pessoal vai, né? Mas é aquilo, a gente fez com responsabilidade, mas a gente fez sim, porque a gente não pode esquecer que a gente ainda está vivo. E que ainda se deve viver com precaução, sim. Mas respeitando os outros. Exatamente. A gente, de maneira alguma, chegou perto das pessoas sem máscara. Apesar de algumas pessoas estarem sem, a gente nunca... a gente fez o respeito nosso, sabe? Sim. Porque o respeito, eu acho que ele parte da gente. Sim, sim. E a gente continuou seguindo o foco que a gente tem, que é de viajar, de conhecer lugares. E a gente mostra muito disso para vocês aqui. E é no sentido de mostrar que existe um outro mundo, sabe? Aqui fora. Inclusive, a gente tem um episódio no podcast que se chama Apresentando um Outro Mundo. Que é exatamente falando sobre isso, sobre essa questão que a gente gosta de mostrar. Porque não é todo mundo que tem a oportunidade de viajar. E hoje a gente mostra aonde a gente vive. A gente só mostra a Itália porque a gente vive aqui na Itália. Sim, a maior parte do que a gente mostra é a Itália. Quando a gente tem a possibilidade de sair para os países aqui perto, a gente acaba mostrando os países. Mas lógico que a maior parte é a Itália, não tem jeito. Mas serve até para a pessoa conhecer, saber como é viver aqui. Porque, como eu falei, não é 100% só alegria, né? Tem todos os steps, né? Mas não é mesmo, não é mesmo. Inclusive, assim, no nosso primeiro ano, a gente vai contar um pouquinho da história para vocês. No nosso primeiro ano, o que acontece? O Mac, ele veio para tirar a cidadania dele. E enquanto você está esperando essa cidadania sair, você não pode trabalhar. Sim.
não tem nenhum lugar que te contrate ilegalmente, porque se você não tem documento, você é ilegal. Sim. E ilegal para trabalhar, vamos dizer. Sim, né? Você pode permanecer, mas você tem que esperar todo o processo para depois que você pegar seu documento, aí você vai ter sua carta de identidade, aí você pode trabalhar. Sim. Então, nesse período, você só conseguiria trabalhar irregular, né? Mas é muito difícil, depende da cidade que você tiver. E a gente já veio para uma cidade super pequena, tal, tipo, não sei, talvez se a gente tivesse ido para Torino, Milão, Roma, cidades maiores, talvez teria conseguido, entendeu? Pode ser que exista, mas como não é a nossa realidade, a gente vai falar exatamente o que a gente passou, que é muito mais fácil, né? Não vou ficar inventando coisas, nem repetindo coisas que eu ouvi falar. E nesse sentido, a gente ficou muito tempo em casa, esperando essa cidadania sair. E quando ela saiu, não foi súbito conseguir um trabalho, né? Demorou um tempo. Então, a gente ficou o quê? 8 meses? Praticamente, até arrumar o primeiro emprego mesmo para valer, foi mais ou menos 8 meses de quando eu cheguei aqui até eu começar a trabalhar, ganhar para valer. Nesse meio tempo, eu tive que ter todo esse gás já acumulado durante anos, foi mais ou menos 10 anos, juntando dinheiro, fazendo tudo que tem que ser feito para chegar aqui, para poder alimentar, porque tem um outro lado, né? A gente está vivendo aqui com uma moeda que custa mais caro do que o real. Ah, sim. Então, o meu custo de vida aqui tinha que ser o mínimo do mínimo possível, até eu começar a trabalhar, para poder não acabar com a reserva, né? Porque a gente veio com uma reserva, mas sabia que ela tem fim. E, inclusive, era uma das nossas preocupações, porque se dá errado, custa muito mais caro pra gente que não tá ganhando em euro, entendeu? Tipo, você tá ganhando só em reais, ou, tipo, só tem aquela reserva em reais, cara, quando você converte esse dinheiro, ele some, ele desaparece. Você pode se sentir super rico no Brasil. Quando você traz o dinheiro pra cá, você fala assim, caraca, tipo, hoje em dia, então, tipo, tá quase pior 7. Ainda. Meu, tipo... É um negócio, assim, absurdo, entendeu? Ainda bem que a gente não depende hoje do real pra se sustentar aqui, porque seria insustentável. Seria sim, porque você pega todo o dinheiro que você ganha e divide por 7. Então, por mais que você ganhe, você está dividindo ali praticamente... Pode considerar por 7, porque a cotação é 6 e pouco, só que você tem que pagar taxa para trazer esse dinheiro para cá. Então, você divide ele praticamente por 7. E aí, tipo, por mais que você ganhe, sei lá... vários R$1.000, você tá dividindo por 7, então chega aqui é muito pouco. Então dá super pra entender o desespero de dar certo, porque tinha que dar certo. Se desse errado, a gente ia ter que voltar, e não era o objetivo voltar, né? Sim, mas é mais ou menos para vocês entenderem que o foco é muito, muito importante se você quer fazer uma coisa que nem a gente fez. Inclusive até viajar é bom você ter um certo foco. Porque você consegue manter a viagem dentro dos parâmetros que você planejou primeiro. Então, a gente viaja, a gente já sabe que a gente tem uma faixa de dinheiro para gastar, tudo. Que, devagarinho, a gente consegue aumentando essa faixa de dinheiro, mas é porque a gente fez bastante economia no começo e começa a melhorar de pouquinho em pouquinho. No começo, a gente viajou de mochilão aqui. Bastante. Exatamente. A gente fez um giro na Itália inteira de mochilão. E assim, antes, no começo, logo quando a gente começou a viajar, a gente não comia em restaurante de jeito nenhum. Nada. Passava vontade, mas não comia. Porque assim, era um gasto a mais. Então, tipo assim, eu pago hospedagem ou eu como no restaurante. Tipo, não, pago hospedagem e fico mais um dia viajando. Sim, e aí eu vou no supermercado e compro, que é muito mais barato. Mas porque assim, a gente queria que as viagens durassem o máximo que elas pudessem. A gente queria estender porque daria tempo da gente conhecer mais lugares e tudo mais. Então, o foco não era, tipo, experimentar a gastronomia local. Porque se fosse esse o foco, a gente faria uma viagem de uma semana... com o mesmo tanto de dinheiro e faria. Tipo, comeria em ótimos restaurantes e tudo mais. Mas o foco a viagem seria outro. Curto. Hoje a gente tem a gente acaba fazendo uma viagem, por exemplo, mais gastronômica. Sim, a gente acaba experimentando muito mais. Muito mais. Mas mesmo sendo muito mais, é em relação ao começo. Porque a gente não exagera. Não. A gente sempre continua pensando se vale a pena ou se não vale a pena. Por quê? Porque às vezes um prato de comida para nós dois... valeria uma hospedagem, um dia a mais de viagem, alguns quilômetros a mais, uma outra experiência. Combustível. Então a gente sempre vai... Não, hoje eu quero fazer tal coisa. Nosso objetivo é, vamos estender essa viagem o máximo de dias possíveis. Então a gente sacrifica outras coisas e estende os dias. Não, eu quero conhecer tal lugar e o ingresso do museu é caro.
Então então vamos fazer isso, vamos pagar o ingresso do museu que é caro e vamos deixar de fazer outras coisas. E assim vai. E é muito interessante isso, porque não é à toa que pessoas que fazem volta ao mundo, por exemplo, eles estabelecem um valor diário. Né? É um valor teto, assim, que eles podem gastar no dia. E eles fazem isso porque, pensa, se você tá com um objetivo a longo prazo, que é fazer uma volta ao mundo, tipo, vai durar bastante essa viagem, óbvio que você precisa estabelecer algumas metas, porque se você se perder nisso, você vai ter que voltar antes e não vai acabar realizando esse objetivo, Sim. que era dar a volta ao mundo. Não fizemos ainda. Um dia vamos fazer? Pretendemos. Está nos sonhos aí. Está para fazer check. Isso serve até para mostrar como o nosso foco. Uma das coisas que a gente está focado nesse momento é resolver os documentos da Manu. Porque a gente quer que ela tenha cidadania também. Eu tenho a família e ela consegue ter cidadania através de mim, porque a gente é casado. Então, nosso foco é se permanecer na Itália, ir viajando o que der para viajar, mas até resolver o documento dela. Enquanto não resolver o documento dela, a gente não vai sair daqui para ir conhecer, por exemplo, ir para, sei lá, para a Ásia, para outros lugares, porque a gente vai continuar viajando aqui perto, vamos aproveitar, conhecer tudo que der para conhecer aqui perto, todos os países piquititico, grande. E aí, porque tudo isso devolve tempo, né? A gente já está 3 anos e meio e não conseguiu fazer o documento dela. Pra você ver como demora. Tudo tem sim, porque existem vários critérios para respeitar. E é muito interessante, porque saiu um episódio sobre mochilão sozinha, que a Bruna foi nossa convidada. E ela é muito legal. Quem não ouviu, ouve esse episódio que tá muito inspirador, sabe? E ela escolheu fazer um mochilão dela aqui na Europa exatamente pela facilidade que tem de ir e vir para cada país. Porque são vários países num lugar só. E é muito fácil você ir, entendeu? Tipo, por exemplo, a gente, da onde a gente mora hoje, a gente está muito perto da França. Sim, a gente está muito perto da Suíça. Sim, perto 30 quilômetros, pra você ter uma ideia. É muito perto. Da Suíça, quanto tempo? A Suíça seria umas 2 horas e meia, mais ou menos. Um pouquinho mais. Mas é muito pouco. Tipo, menos do que a gente gastava da nossa cidade lá do interior Vai pra São Paulo. De São Carlos a São Paulo. A capital. Gastava 2 horas e meia, 3, pelo menos. 3 horas, acho que pra entrar em São Paulo. De busão, mais ainda. Nossa, mais. Então, assim, tá muito perto. Então, pra gente, hoje, convém fazer Europa, apesar dela ser mais cara, convém hoje fazer porque a gente tem como fazer esse bate e volta muito mais fácil do que a gente tivesse que sair lá do Brasil, pegar um avião e vir até aqui. Tipo, 12 horas de avião pra vir. Tipo, isso 12 se você não fizer escala. Você faz até mais. Então, assim, a gente tá aproveitando o máximo enquanto a gente tá resolvendo negócio de documento e tudo mais. Só que, assim, a intenção é ir conhecendo esse mundão todo. E a gente leva vocês pra conhecer junto com a gente, entendeu? Sim, com certeza. Vocês vão ver foto, vão ver dicas, vão ver curiosidades. Se um dia tiver oportunidade, vai também. Depois conta pra gente se vocês foram, porque viram por aqui. E quem vier pra cá, vier perto da gente, é só avisar que a gente se encontra também, né? A hora que liberar tudo, não tem problema. A gente tá sempre viajando, sempre rodando pra cá, né? É verdade. Agora não vejo a hora de poder fazer. Infelizmente também tem um outro detalhe, a gente tá indo pro inverno, né? Então já tá começando a esfriar bastante aqui. Mas mesmo assim, ano passado, por exemplo, a gente viajou no inverno, tudo. Então, assim, a gente só tá parado, de certa forma, por causa que a gente tem que ficar parado, né? Mas o nosso foco tá ali, só esperando. Primeira janela, sai correndo. Sim. E é isso, galera. A gente só queria trazer essa mensagem para vocês sobre a questão do foco, o quanto foi importante pra gente ter esse foco o tempo todo, sabe, muito assim, desenhado na nossa frente, para a gente poder superar cada obstáculo que a gente acabou enfrentando aqui, sabe? Não é fácil para quem já imigrou para algum outro país, vive em outro país, sabe muito bem. Inclusive, comenta aqui embaixo no vídeo do YouTube, se estiver no YouTube. Ou no IGTV também, pode comentar. Comenta, fala como é que é. E realmente não é fácil, porque assim, você se depara com outra cultura, com outra língua, com essa clima diferente, adaptação, o clima, os amigos que você vai ter que construir, você constrói com o tempo. Sim. Então, assim, é uma série de fatores que acabam sendo obstáculos de início.
Tem gente que não se adapta, inclusive, não é para todos, tá? Isso é claro, e é ok, tipo, não é para todos. Não é um problema. E assim, existem esses obstáculos, mas assim, como a gente tava por um bem maior, vamos dizer, a gente passou por isso, conseguiu. Hoje a gente vive muito bem aqui, tipo, a gente está muito mais do que adaptado, a gente gosta muito de morar aqui. Não nos vemos em outro lugar, por enquanto. Por enquanto, não. Apesar de que tudo muda, né? Quando a gente chegou nessa casa aqui, nossa, não vai ser muito difícil sair daqui. Hoje a gente já estava conversando de ampliar a casa para poder fazer o estúdio, para poder... porque hoje a gente está no improviso ainda. Você deve estar vendo esse vídeo com um pouco de delay, porque a gente está investindo em equipamento, tudo, para poder fazer o estúdio, para poder produzir mais. E tudo isso, né? Demanda tempo, investimento. Então a gente tá lá. O nosso foco, que eu falei pra você, viagem e manter todo esse conteúdo para vocês. Esse é o nosso foco. A gente quer cada vez mais, porque a gente sabe que a gente consegue alimentar muito essa fórmula, porque a gente sempre viaja, a gente sempre conhece pessoas novas, a gente sempre tem histórias para contar. Sim, e nada melhor do que a gente compartilhar isso com vocês, até porque felicidade só é felicidade. Se você compartilhar. Se ela for compartilhada. Pra quem não assistiu, fica a dica de filme aí, Into the Wild, em nome original, que acho que em português é Na Natureza Selvagem. É ótimo esse filme. Quem já assistiu, comenta aqui embaixo também. Vou convidar todo mundo para comentar. Comenta, gente. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Sim, a gente precisa chegar a 100 inscritos. Olha, miséria, hein? 100 inscritos pouco, é pouca gente. A meta agora é 100. Quando chegar na meta, a gente dobra ela. Assim. Bom, se inscreve no canal, deixa um like. Vou virar youtuber, que da hora. E também, né, quando você comentar, diz se você gostou ou não. A gente tá aprendendo, né? Tudo é uma aprendizagem na vida. E cada vez vai estar melhor, porque a gente tá investindo aí, tá aprendendo, e é isso aí. Conta pra gente se vocês estão gostando, tá bom? Gente, esse foi o papo de hoje. Depois a gente volta com mais vídeos falando sobre mais coisas. Temos um programa? Temos um programa. Um abraço, galera. Um beijo. Tchau, tchau.